Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. No Natal, nós nos lembramos de modo automático da maior dádiva de Deus à humanidade, o menino Jesus Cristo. Há também a troca de presentes entre as pessoas que se amam. Todavia, durante um tempo muito longo, a Igreja esteve desinteressada a respeito dos dons do Espírito Santo. O resultado disso foi ela ter perdido seu poder e se tornado num clube destituído de vida. Jesus Cristo deu-nos a promessa de que enviaria o Espírito Santo após sua ascensão. O Espírito Santo viria e tomaria o lugar de Jesus Cristo como o Consolador, prosseguindo seu ministério. Exatamente como ele prometeu, o Espírito Santo desceu sobre a Igreja no dia de Pentecoste. Desde aquela época, há quase 2000 anos, Jesus tem estado conosco até o presente momento, e ele amorosamente quer distribuir seus dons. O Espírito Santo dá à Igreja de nossos dias 9 dons. Diz a Bíblia em 1 Coríntios 12:7, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E em 1 Coríntios 12:11, a Bíblia diz também: mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Esta é a razão por que devemos apelar ao Espírito Santo, que distribua seus dons a cada um de nós, membros da Igreja de Cristo. O Espírito Santo trouxe 3 grandes pacotes para a Igreja. Vamos abrir esses pacotes e verificar seu conteúdo, os vários dons. No primeiro pacote, o rótulo diz dons de revelação. Quando abrimos esse pacote, encontramos um pacotinho em que está escrito palavra de sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é a habilidade de resolver problemas. Provérbios 1:7 fala da sabedoria como tendo seu princípio no temor do Senhor. Portanto, obtenha a sabedoria, colocando nisso todo o seu esforço e entendimento. A Bíblia ensina que a sabedoria é uma riqueza essencial. Se tivermos sabedoria, qualquer problema que surgir poderá ser resolvido acertadamente. Quando nos defrontamos com um problema difícil, não podemos resolvê-lo segundo nossa sabedoria humana. Mas quando vamos à presença de Deus em oração, Deus nos concede sua sabedoria e nos ajuda a resolver o problema que nos parecia insolúvel. Lemos nos evangelhos sobre os fariseus e saduceus que vinham ter com Jesus a fim de prová-lo. Uma vez lhe perguntaram, com toda a seriedade: Senhor, devemos pagar impostos ao Império Romano, a César ou não? Esta era uma pergunta capaz de incriminar Cristo, caso o Senhor os aconselhasse a não pagar impostos a César. Ele seria preso pelo governo romano. Mas se Cristo os aconselhasse a pagar impostos a César, os judeus de imediato se revoltariam contra ele, acusando-o de defender uma posição contrária à tradição judaica e contra o povo judeu. Por isso, o Senhor viu-se encostado à parede. Mas o Senhor deu-lhes uma resposta proveniente da sabedoria de Deus pelo Espírito Santo. Disse o Senhor: trazei-me uma moeda. Tão logo lhe deram a moeda. Disse o Senhor: de quem
é esta efígie e inscrição? Responderam-lhe, dizendo: de César. Ao que Jesus retrucou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Os inimigos não tiveram resposta para essa réplica de Cristo e se dispersaram. Hoje, Deus ainda nos concede sabedoria especial a fim de podermos resolver questões difíceis. Esse dom chama-se de dom da palavra de sabedoria. Há outro pacotinho cujo rótulo diz: palavra de conhecimento. Que é conhecimento? Conhecimento é o dom de entender o conteúdo de determinadas coisas. Estudamos economia e aprendemos a respeito de obras sobre economia. Passamos daí em diante a ter conhecimentos de economia. Quando estudamos história, é claro que passamos a obter conhecimentos de história. Em nosso viver diário, muitas coisas acontecem em nosso ambiente, que não conseguimos entender, especialmente as coisas que trazem sérias consequências às vidas dos crentes e ao progresso da igreja. Deus quer nos conscientizar dessas coisas, de tal maneira que estejamos prontos para enfrentar os desafios. Deus, mediante seu Espírito Santo, distribui conhecimento profundo a respeito daquelas coisas que não entendemos, a fim de que estejamos capacitados a enfrentar cada desafio. Lemos no Antigo Testamento como o rei da Síria estava seriamente transtornado, porque cada vez que ele fazia planos para atacar os israelitas, o rei judeu já estava preparado e enviava exército para derrotá-lo. Um dia, o rei sírio disse com muita raiva a seus ministros: eu sei que alguém dentre nós está relatando ao rei de Israel tudo o que fazemos. Mas um de seus ministros lhe disse: Majestade, não é assim, mas em Israel há um profeta chamado Eliseu. Pela revelação do Espírito Santo, Eliseu toma conhecimento das estratégias que Vossa Majestade planeja na câmara secreta. As coisas que iriam acontecer eram reveladas a Eliseu pelo dom da palavra de conhecimento. Mediante o poder do Espírito Santo, Deus quer compartilhar seu conhecimento com você, de tal maneira que você possa enfrentar o desafio e viver vitoriosamente. Outro pacotinho tem o seguinte rótulo: dom de discernir espíritos. Há 3 tipos de espíritos no mundo: o Espírito Santo, o espírito humano e o espírito de Satanás. A Bíblia nos fala de muitos tipos de espíritos demoníacos. Ela nos fala de espíritos imundos, espíritos maus, espíritos de mentira, espíritos sedutores, espíritos de adivinhação e vários tipos de espíritos de doença. Portanto, nesta geração, só podemos viver vitoriosamente como cristãos se pudermos discernir os espíritos. Devemos pedir ao Senhor que nos conceda o dom de discernimento de espíritos, para que possa detectar a presença de espíritos demoníacos e expulsá-los. Às vezes, durante uma visita a um lar, encontro um espírito de depressão, ou de discórdia, ou um espírito demoníaco. Então, de imediato, prendo o espírito mau e o expulso. É quando o Espírito Santo chega para desempenhar um milagre e uma obra de graça. Quando discernimos a presença do Espírito Santo, podemos acreditar em milagres muito maiores em prol da causa de Jesus Cristo. Quando olhamos o rótulo do segundo pacote, lemos a expressão
Dons da palavra. Ao abrirmos o grande pacote de dons da palavra, encontramos outros 3 pacotinhos. O primeiro chama-se variedade de línguas. Que é variedade de línguas? As línguas são a manifestação externa da plenitude do Espírito Santo. Lemos em Atos capítulo 2, a respeito de 120 discípulos de Jesus, que estavam reunidos orando durante 10 dias. Então Deus abriu os céus e derramou seu Espírito Santo sobre esses discípulos, que começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. Portanto, o falar em outras línguas é a manifestação externa da plenitude do Espírito Santo no crente. Ao lermos o livro de Atos, vemos que quando o Espírito Santo sobrevinha e enchia os crentes, eles praticamente, em todas essas ocasiões, falaram em línguas. Línguas são a linguagem de oração que Deus nos concede a fim de podermos desenvolver um relacionamento mais profundo com nosso Pai Celeste e com nosso Senhor Jesus Cristo. Ao falarmos noutras línguas, edificamos nossa nova vida cristã. Muitas pessoas perguntam: por que você fala em outras línguas? Você não entende essas línguas. Então, qual é o propósito de falar-se em outras línguas? A Bíblia declara com clareza em 1 Coríntios 14 que o falar em outras línguas edifica nossa vida cristã pessoal. Na língua grega, a palavra edificação é oikodômeo. Oikodômeo se traduz por construir sua casa, tijolo a tijolo. Quando você fala noutras línguas, você está edificando sua vida cristã, tijolo a tijolo. Tome um tijolo de experiência com Deus e sobre ele coloque outro tijolo. E desta maneira você vai edificar uma vida cristã e um caráter mais fortes. Se você não edificar uma fé cristã forte, jamais conseguirá ajudar outra pessoa a edificar sua fé. Além disso, o Espírito Santo ora diretamente por nós mediante línguas. O Espírito Santo deseja efetuar oração intercessória para todos os cristãos e mediante línguas. O Espírito ora de modo direto, usando nossa boca, ao dirigir-se ao Pai Celeste em prol dos cristãos. Isaías 28, 11 e 12 mostra-nos claramente que o falar em línguas nos concede o descanso e o refrigério espiritual. Nesta época de estresse e depressão, precisamos de refrigério e paz. Mediante a experiência de falar em línguas, Deus nos concede de modo direto esse descanso e refrigério para a nossa experiência cristã. Por isso, hoje mesmo, mediante a oração no poder do Espírito Santo, Deus nos concede diferentes tipos de línguas para que nos tornemos cristãos mais fortes. Vamos abrir nosso próximo pacotinho. Ele apresenta um rótulo que diz interpretação de línguas. Alguém fala em outras línguas, mas ninguém as entende, porque o Espírito Santo fala mediante nossa boca ao Pai Celeste em línguas desconhecidas. Mas se orarmos ao Senhor e recebermos o dom da interpretação de línguas, recebemos mediante esse dom a mensagem de Deus em nossa própria língua. Alguém se levanta e entrega uma mensagem em línguas, mas outra pessoa que possui o dom da interpretação de línguas dá-nos o sentido dessa mensagem, de tal modo que a igreja possa ser edificada e receber uma bênção. Há mais um pacotinho rotulado: profecia. Que é profecia? Como você sabe muito bem, profecia é a previsão de acontecimentos futuros.
No Antigo Testamento, os profetas sempre prediziam as coisas que iam acontecer no futuro. Mas agora temos a Bíblia, que contém um registro de eventos futuros. Portanto, ao estudar a Bíblia, passamos a compreender a profecia. Assim é que Deus nos dá o dom da profecia, para que possamos ser capazes de entregar uma mensagem de edificação e exortação aos homens. Quando o dom de profecia vem à sua vida, você recebe segurança, unção e a capacidade de falar aos homens para edificação e exortação. O terceiro pacote tem um rótulo que diz dons de poder. Vamos abri-lo e ver seu interior. O que contém o pacote dos dons de poder? Imediatamente encontramos um pequeno pacote no qual está escrito dom da fé. Que é fé? Diz a Bíblia que Deus nos deu uma medida de fé quando nós nos tornamos cristãos. Mediante essa medida de fé, podemos entender a palavra de Deus e o que o Espírito Santo nos ensina. Todavia, o dom da fé é uma concessão especial do Senhor Deus, que nos capacita a desempenhar atividades particulares, especiais e fortalece-nos durante épocas de perseguições dolorosas. Há limites impostos às realizações mediante a fé de seres humanos, de modo que quando Deus deseja realizar grandes coisas, o Senhor concede um dom especial de fé. Quando comecei a edificar uma grande igreja, Deus derramou seu dom de fé em minha alma de tal modo que, a respeito de todas as dificuldades e circunstâncias adversas incontáveis, eu conseguia crer e manter uma tremenda unção. Eu podia declarar que aquele trabalho estava sendo realizado porque eu podia crer em função da fé que me fora dada pelo Espírito Santo. Portanto, quando oramos, Deus derrama sua fé sobre nós como dom do Espírito, de modo que podemos obter a capacidade de crer que Deus fará grandes coisas. Há mais um pacote pequeno com um rótulo que diz dom de operação de milagres. Sim, até em nossos dias, Deus derrama seu poder e subjuga as leis naturais, temporariamente, a fim de criar eventos espetaculares. Lemos na Bíblia acerca dos israelitas às margens do Mar Vermelho. Não havia pontes, não havia navios, não havia meios pelos quais eles pudessem atravessar o Mar Vermelho. Mas Deus interveio, subjugou as leis naturais, suspendendo-as por um instante, e ordenou a Moisés que ordenasse ao mar que se dividisse. Obedecendo Moisés ao Senhor, o Mar Vermelho se dividiu e todos os israelitas caminharam pelo mar como se estivessem caminhando no asfalto. Foi um verdadeiro milagre. Quando Jesus dirigiu-se ao deserto, 5.000 homens e outros tantos milhares de mulheres e crianças foram ouvir seus sermões e receber cura. Cristo lhes ensinou o dia todo, mas o Senhor percebeu que o povo estava faminto. Não desejando mandar aquelas pessoas embora para casa com fome física, Cristo ordenou aos discípulos que dessem de comer ao povo. Filipe disse que era impossível alimentar tanta gente, pelo fato de estarem no deserto e não haver um estabelecimento onde pudessem comprar alimentos, e por não terem dinheiro disponível para isso. Todavia André, com fé e visão, trouxe 5 pães e 2 peixinhos, que Jesus abençoou. Jesus Cristo ficou ao lado de Filipe, tomou aqueles alimentos pelos quais deu graças e instruiu seus discípulos a entregá-los à multidão.
Depois de todo o povo haver comido o suficiente, ainda sobraram 12 cestos. Temos aqui um milagre efetuado pelo poder de Deus. Até hoje, precisamos da intervenção específica de Deus quanto ao avanço de nossa igreja ou quanto à proteção dos cristãos. E Deus opera milagres. Este é o dom do Espírito Santo, a que se dá o nome de operação de milagres. No último pacotinho está escrito dons de curar. O que são os dons de curar? Os dons de curar são a vida da ressurreição de Cristo, a saúde de Cristo, que flui pelos corpos enfermos e lhes dá libertação da opressão das doenças. Em Mateus 8, 17 e 18, está escrito com toda clareza que Cristo Jesus carregou as nossas enfermidades e doenças. Cristo foi empurrado à presença de Pilatos e depois dele receber a sentença de morte, os soldados romanos o conduziram a seus alojamentos e o amarraram num tronco. A seguir, desnudaram-lhe as costas e lhe desferiram 39 chibatadas. A carne foi rasgada e o sangue jorrou das costas feridas do Senhor. Diz a Bíblia que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, pelo que cada gota de sangue do Senhor nos diz que há cura para esta geração. Quando nos achegamos em nome de Jesus Cristo, impomos as mãos sobre os enfermos e pedimos ao Espírito Santo que manifeste os dons de curar. O poder do Espírito Santo flui através de nós, trazendo cura aos doentes e levando-os à recuperação. Nosso mundo está cheio de doenças, até mesmo entre as pessoas que vivem em ambiente higiênico desejável. Quando viajei pela América do Norte, Canadá e pela Europa, encontrei muitas pessoas sofrendo das faculdades mentais, atacadas de artrite, doenças de nervos, problemas estomacais, câncer e outras doenças. Até mesmo em nossos dias, o Espírito Santo nos unge e nos concede o dom da cura, para que sejam destruídas as obras de Satanás. Estes dons do Espírito estão à sua espera. Você precisa desejá-los ardentemente para você mesmo e para a igreja. Continue pedindo até que você os receba. 1 Coríntios 14:12 dá-nos a ordem: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Não vamos simplesmente sentar-nos na igreja em silêncio e, depois de assistir a um culto ritualístico, sair por aí a desempenhar nossas obrigações da semana. Não! O Espírito Santo nos trouxe 3 grandes pacotes contendo 9 dons do Espírito. Deus deseja conceder-nos esses dons de tal maneira que os usemos como instrumento de Deus, a fim de levar o Evangelho de Jesus Cristo a esta geração moribunda. O mundo está cansado e impaciente de tanto ouvir falar de Jesus Cristo. As pessoas desejam experimentar Jesus. Estamos falando não apenas de entregar boas novas às pessoas, mas devemos entregar o maravilhoso evangelho de poder e de libertação às pessoas. Você é responsável. Você não pode realizar a obra de Deus mediante esforços meramente humanos, nem pelas habilidades técnicas e intelectuais humanas, e menos ainda por esquemas ardilosos. Estes dons são sobrenaturais e vêm do céu. O Espírito Santo está pronto, agora mesmo, para dar a cada um de vocês estes dons especiais. Que dom você gostaria de receber? Que dom você ambiciona? Diz a Bíblia que nada devemos cobiçar, mas no que diz respeito aos dons do Espírito Santo,
o Senhor Deus nos manda especificamente que os cobicemos. Deus quer que possuamos os dons do Espírito Santo. Tendo tais dons, você se torna uma testemunha poderosa do Senhor Jesus. Desde que você esteja equipado com os dons do Espírito Santo, você se torna um poderoso servo do Senhor e pode levar seu precioso evangelho a este mundo moribundo. Meus irmãos e irmãs, para concluir, permita-me admoestá-lo, você que ouve esta palavra neste sentido, a partir do momento em que Deus começar a usá-lo com esses dons, você jamais deve, através deles, tentar exaltar seu nome para seu proveito financeiro. Todos esses dons são concedidos a fim de edificar o corpo de Cristo. Você precisa tomar cuidado a fim de não sucumbir à tentação apresentada por Satanás e merecer o julgamento da parte de Deus, por causa do mau uso que fizer de seus dons. Abramos nossos corações, vamos dar boas-vindas ao Espírito Santo e convidá-lo para tomar conta de cada setor de nossa vida. Vamos reconhecer constantemente a presença do Espírito e pedir-lhe que nos conceda seus dons para enriquecimento de nossa vida. Glória a Deus, aleluia! Deus abençoe cada um dos meus irmãos e irmãs que ouviram essa palavra poderosa. E se você chegou aqui pela primeira vez e ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações, para que todas as vezes que liberarmos o próximo vídeo, você seja notificado. Deixe também o seu like e não esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Nos vemos nos próximos vídeos. Deus abençoe. Amém.